Boa noite, seja bem-vindo para mais um encontro com o autor da nossa série Liderando Juntos. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui pelo meu canal no Instagram, onde estamos falando sobre o livro Liderando Juntos, um capítulo por semana. Você que tem nos acompanhado aqui semanalmente, eu sou Marcelo Simonato e a cada semana trago um convidado, um dos coautores que escreveram junto comigo, que sou o coordenador do livro Liderando Juntos, da editora Literary Books, para conversar sobre o capítulo escrito pelo próprio coautor. Hoje eu tenho o prazer, a honra de estar falando com Maria Cecília de Oliveira. E o capítulo 10 do livro Liderando Juntos, você que está chegando aí agora, ele fala sobre liderança visionária. Vocês me desculpem, às vezes eu vou estar olhando aqui para baixo, porque eu estou acompanhando o livro e o meu livro tem anotações. Eu acho que você que gosta também do mundo literário, compra, adquire os seus livros físicos, faz as suas anotações, não é mesmo? Assim como eu também faço nos meus livros. Seja muito bem-vinda, Maria Cecília. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui nessa live, para comentar sobre esse capítulo. Muito obrigada pela oportunidade e também pela minha irmã que está distante, torcendo aqui por nós. Obrigado você pela disponibilidade de estar conosco aqui essa noite, especialmente pelo conteúdo maravilhoso que você e a Eulália trouxeram no nosso livro Liderando Juntos, capítulo 10, falando sobre a liderança visionária. Eu já li o nosso livro todo, logo que ainda estava na fase de confecção, porque conforme eu ia recebendo os capítulos, eu ia, junto com a editora, lendo e saboreando cada um deles, depois o livro pronto. Mas é tão interessante, agora, a cada semana, quando eu trago um coautor novo para falar sobre o capítulo dele, e eu leio, talvez pela terceira ou quarta vez aquele capítulo, parece que a gente captura alguma coisa que tinha passado despercebido. E eu estava essa semana lendo justamente o capítulo 10 de vocês, e fiz aqui as minhas anotações. O livro está cheio de marca, porque tudo que me chamou a atenção, coisas muito interessantes, relevantes, que é sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá, Cecília? Mas antes, eu queria, para você que está nos acompanhando, olha aí, nossa live já encheu, é o horário nobre das lives, as pessoas já se habituaram que nós estamos aqui todas as quartas-feiras, então muito obrigado você pelo carinho, nossos familiares, nossos amigos, pessoas que me seguem, Marcelo Simonato, que porventura seguem também aqui o perfil da Maria Cecília, e familiares, amigos, os outros coautores, amigos, colegas nossos que também estão aqui prestigiando. Muito boa noite e muito obrigado a todos vocês. Hoje conosco está a Maria Cecília, mas o capítulo 10 ele foi escrito por uma dupla. Eulália Servilha, que é professora, que é uma profissional de recursos humanos, pesquisadora, formadora e também coach, especialista na área do desenvolvimento humano. Ela não pôde estar aqui conosco hoje devido a esse isolamento social e ao modelo do Instagram que só cabe 2. Se alguém disser para mim que cabe 3, me ensina, porque eu não aprendi ainda. Então, nós estamos fazendo com 2 aqui no Instagram. E aí, então, estamos conversando com Maria Cecília. Que olha só, gente, a Maria Cecília, ela é maestrina. Você não falou muito sobre isso no livro, mas eu vou tentar angariar alguma pergunta sobre esse tema com você, viu, Cecília? Ela é coach de liderança, ela é fono, lógico, maestrina, música, canto, tem tudo a ver com fono. Você que precisa melhorar sua comunicação, sua dicção e, quem sabe, até o desejo de cantar, olha aí, Maria Cecília pode te ajudar, hein? Tem uma sólida formação em práticas integrativas, meditação, Master Reiki, PNL, possui doutorado e mestrado. Nós estamos falando com uma doutora aqui, especialista, gente, também formação em coach e desenvolvimento humano. É uma honra, um privilégio para mim, viu, Cecília? Estar aqui com você, uma pessoa com tanta experiência, tanta bagagem. E, Eulália, você que está nos assistindo aí, obrigado também, viu? Obrigado por estar conosco aqui na plateia, nos acompanhando, nos apoiando. E quando vocês, Cecília, decidiram escrever esse capítulo sobre a liderança visionária, eu achei muito legal, logo na primeira página, né? Quando você fala dessa ação visionária. Porque uma liderança visionária parte de uma ação, que é o quê? Uma ação de antecipação, de olhar o panorama, como você coloca aqui, né?
ver as oportunidades e não ficar sentado e esperar as coisas acontecerem, não. É ir lá e ser protagonista. É mais ou menos por aí? Sim, Marcelo, obrigada, né, pelas colocações. A gente pode falar da atitude, da ação visionária, porque ela pode estar, na verdade, em qualquer evento, qualquer área do conhecimento, qualquer atividade que o ser humano possa exercer, né? Então, a gente tem os grandes visionários na história da humanidade, né, de grande calibre, Moisés, é, vários Gandhi, né, vários outros, então, que têm, né, alto domínio de todo todo o conteúdo, né, que eles trabalham. Então, a gente pode ser, na verdade, estar a todo momento visualizando um cenário que se apresenta para a gente e buscando oportunidades de saltar níveis, né? Às vezes a gente se depara em situações complexas, né, e que apresentam uma dinâmica muito rápida e que a gente tenha que tomar decisões muito rápidas. Então, é importante ter uma serenidade ao olhar a complexidade de todas essas situações para localizar uma oportunidade ou várias oportunidades de resolver, de encontrar saídas, de propor o bem-estar comum à comunidade, aos grupos, seja lá quais tamanhos tenham esses grupos, desde grupos pequenos até grupos muito grandes ou uma grande coletividade mesmo, né? Então, essa atitude ela pode ser desenvolvida em cada um de nós a todo instante. Basta observar, ter a sensibilidade, a empatia, né? De olhar, às vezes, a dificuldade de um outro ou de uma pessoa, né, que está ao nosso lado, ou a dificuldade de um grupo, e então tentar buscar uma solução, uma melhoria para essa situação, ou no nosso dia a dia, ou em empreitadas grandes, né? No empreendedorismo, né? No mundo corporativo, nas atividades que a gente faz em sala de aula, como professor, como pesquisador, escrevendo, falando, né? Você, Enfim. você, você começou o seu discurso, eu fiquei até um pouco preocupado, porque você começou o seu discurso citando uns nomes de pessoas assim de alto calibre, né? De alto Ela calibre. falou aqui em Moisés, gente. Talvez nem todo mundo acompanhou o raciocínio, mas Moisés, um dos grandes líderes lá do Êxodo, da história do povo de Israel, história bíblica. Então, quem é conhecedor desse assunto vai saber o grande líder que foi Moisés. E aí depois ela passou por Gandhi e por outros nomes aqui que eu até nem vou me lembrar. Sem dúvida foram homens visionários, grandes líderes e que deixaram um legado. Mas aí na sequência, ainda bem que ela baixou um pouquinho a régua e trouxe aqui pra gente. Eu fiquei assustado, eu falei, nossa, eu não vou conseguir me comparar com esses caras, não. Não, nem Mas eu. ser um líder visionário no que está no seu escopo, no seu dia a dia, com aquilo que está ao seu alcance, poder fazer as mudanças que são necessárias, e às vezes são coisas pequenas e que geram um grande impacto. Não é isso, Cília? Exatamente, né? Pequenas atitudes, pequenos passos, né? Porque para a gente andar uma grande distância, a gente precisa dar sempre um primeiro passo e olhar, né? Porque na verdade a gente está o tempo inteiro interagindo com pessoas, com a natureza, com o ambiente, com os animais. Então existe essa interação. É sempre olhar para o nosso ambiente também, né? E respeitar. Estabelecer, né, um convívio de respeito. Então, e localizar, né, a necessidade do outro, é isso. Então, são pequenas atitudes no dia a dia, né, seja no ambiente de trabalho, na família, no lar, né, nas amizades, em eventos culturais, corporativos, etc. Você já Então, está aqui quebrando um paradigma para os nossos telespectadores e amigos aqui. Liderar, gente, eu costumo falar e sempre bato nessa tecla, não tem nada a ver com cargo. Você viu ela falando aqui de família,
de amigos, vários outros locais onde, de repente, você é posto como um líder de uma atividade, de uma situação. O espírito de liderança, ele surge em vários momentos e você ter essa atitude, né, empreendedora, desbravadora, visionária, como é o tema desse capítulo, é muito relevante. Vocês colocam aqui no livro algo que a gente já tem falado muito, né, e o John Maxwell bate muito nessa tecla, que liderar é a capacidade de influenciar, de estimular pessoas em benefício de um objetivo comum. Quer dizer, não é influenciar os outros para que eu ganhe alguma coisa, mas para que nós, o meio, o grupo, a comunidade, se beneficie de algo, né? E que o líder também deve colocar a mão na massa, deve estar junto, não é? Eu estou no pedestal e estou mandando os outros fazerem. Eu achei isso bem legal. Mas o ponto que eu quero chegar é que um pouquinho mais para baixo aqui, você fala que essa aptidão, a aptidão de liderar, de influenciar pessoas, ela pode ser desenvolvida. Então, quer dizer que aquela história de que o líder nasce é meia verdade, é isso? Quem está aqui nos ouvindo e que quer melhorar na liderança, ele tem condições? Com certeza, porque, na verdade, a gente pode estar liderando, né? E a liderança pode ser como uma tocha, né? Uma bola a ser passada, né? Como num time, né? Muito assisti algumas suas palestras que você fala do grupo como um time, né? Então, para ter um lance perfeito, né? Para o time ganhar, né? Ou mesmo para que o time tenha uma boa performance, não necessariamente ganhar uma partida, né? Mas o fato dele estar empenhado ali, atuando em campo, então existe a necessidade da correlação de todos os participantes. E é lógico, existem as aptidões que nós trazemos, né, que são inerentes, que estão inerentes em cada um de nós, que podem ser desenvolvidas. Nós temos várias faculdades mentais, todos nós, e podemos desenvolvê-las. Porém, nós temos algumas aptidões, algumas prontidões para algumas delas, né? E mesmo assim a gente deve se aprimorar, né? nessa aptidão mais inerente, mais pronta, e desenvolver paralelamente outras aptidões de várias áreas do conhecimento, dos diversos saberes, né? Cecília, então, vou pegar. Agora eu consegui. Agora eu consegui. Vou pegar o gancho agora para falar dessa sua história de maestrina. Porque é o seguinte, eu acho que você não sabe disso. E talvez muitos aqui dos telespectadores também não saibam. Mas eu sou um músico amador, entre outras coisas, né? Maratonista, jogador de tênis, escritor, palestrante, executivo de multinacional. Eu também sou músico. E olha que interessante. Quando eu era criança, meus pais me deram um violão. E eu não conseguia aprender a tocar violão. Depois, quando eu estava ali jovenzinho, eu falei, não, eu preciso aprender a tocar violão, poxa, tá naquela roda de amigos ali, perto de um lago, de uma praia, pô, super legal, né? Fazer um sarau, alguma coisa, um violãozinho, uma fogueira, quero aprender. Comprei um segundo violão. Não aprendi nada. Me casei, tive meus filhos e falei, meus filhos vão aprender a tocar algum instrumento desde pequeno. E aí a minha filha foi aprender teclado e o meu filho foi aprender bateria. Bem pequenos, 5, 6 anos de idade. E foram aprendendo. A minha esposa gostou da brincadeira, decidiu aprender violão e viola, e entrou também com o mesmo professor e aprendeu. E eu falei, não é possível, os 3 estão tocando, eu vou ficar para trás. Fui fazer aula também de música, aprendi a tocar violão, baixo, guitarra, instrumentos de corda, né? E aí, não satisfeito, aí meus filhos já crescidos, né, depois de toda uma caminhada, nós participamos de um grupo numa igreja. E nós decidimos, então, começar a tocar na igreja. E nessa brincadeira já se vão 9 anos que eu e minha família temos uma, digamos, banda, um grupo musical, um grupo de louvor, que toca na nossa igreja, cada um tocando um instrumento, e menos meu filho, a bateria é mais difícil, enfim, mas minha esposa, minha filha e eu, junto com um casal de amigos, tocamos e cantamos
na nossa congregação ali, em casa. Toda sexta-feira aqui em casa é pizza e música, né? Por que eu estou contando essa história aqui para vocês? Bom, primeiro porque você é maestrina. Segundo, porque essa questão que a gente falou do aprender, da liderança poder se desenvolver, eu também comparo muito com tocar um instrumento, com aprender um idioma. Quer dizer, tem pessoas que têm mais habilidade, né? Então, facilmente vão aprender aquele instrumento, aquele outro idioma, qualquer área que aquela pessoa tenha uma determinada habilidade. Jogar futebol, por exemplo. Mas os outros que não têm aquela habilidade inata, se tiverem dedicação, treino, elas podem chegar lá também e tecnicamente serem tão boas quanto as outras. Qual que está o detalhe? Se você para, você vai perdendo a prática, né? Então, você líder que já chegou a um cargo de diretoria, é empresário, é gerente, enfim, tem uma grande equipe, agora eu já cheguei, não preciso mais me desenvolver, estou tranquilo. Pelo contrário, agora é que você precisa continuar se renovando, porque com avanços tecnológicos, com novas gerações chegando, você acha que o jeito que você liderava a geração X vai ser o mesmo que vai liderar os baby boomers, os millennials, os alfa, beta e quem quer que venha aí pela frente? Nós precisamos desaprender algumas coisas, quebrar alguns paradigmas e aprender coisas novas. Então, não tem aposentadoria para o aprendizado. A gente tem que estar sempre se desenvolvendo em qualquer área da vida. Você concorda com isso? Seja como líder, como recursos humanos ou como maestrina? Plenamente, porque, na verdade, é a habilidade de conviver, né? Então, a música, o som, na verdade, a natureza do som já proporciona, né, esse pensar, porque o som ele não acontece sozinho. E a atividade musical, né, como você bem falou, vocês têm a prática dentro da igreja, dentro da sua família. Então, é sempre alguém mais uma pessoa, no mínimo duas pessoas, né? Então, essa convivência que a gente chama de harmonia, a harmonia vem justamente da combinação de dois sons, né? Quando eles estão consonantes, em harmonia. Então, isso, na verdade, se reflete em todo tipo de interação que a gente tem com o outro, seja na profissão, seja num hobby, seja no nosso dia a dia. Então, e essas habilidades a gente deve praticar justamente nesses exercícios diários aí, né? Na profissão, em casa, nos grupos, em todas as oportunidades que a gente tiver para essa convivência. Então, como você falou, a habilidade da liderança está justamente, na verdade, em olhar para o outro, né? Em sentir, ter a sensibilidade, a empatia, se colocar, por vezes, no lugar dele, aflorar as habilidades que ele tem, seja musicais, sejam comerciais, administrativas, econômicas, etc. Então, todas as áreas do saber, na verdade, existe esse tipo de interação, né? Porque nós nascemos para interagir com o outro, né? Viver em comunidade. E a música ela mostra muito isso, né? Um agrupamento musical, né? Então, que você tem que gerir, por exemplo, um maestro que tem que gerir uma orquestra. Então, às vezes você tem ali um grupo de 120 músicos, 60 músicos, depende muito da característica da natureza da orquestra, uma big band, um coro e etc. Ou grupos vocais de tamanhos menores, né? Com menos pessoas, mas, na verdade, é uma gestão ali de pessoas, gestão de emoções, né? De autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional para quem quer, né, aflorar essa habilidade aí, se aprimorar, né? Então, eu fico muito contente de saber que você tem essa experiência. Realmente, para mim, foi uma surpresa, porque tantos coaches aí, os escritores do mundo corporativo, né, do empreendedorismo. Então, assim, essa área cultural também é uma empresa. Muito importante, muito importante. Eu acho que eu tenho isso muito claro e eu utilizo muito dessas áreas na minha gestão de pessoas, no meu dia a dia no trabalho. A área musical, a área esportiva,
né? A área espiritual, porque nos traz muita disciplina. Num momento como esse que nós estamos vivendo de pandemia, de isolamento social, se você não tiver uma base sólida, forte, né? Valores, família, ter uma válvula de escape através de uma atividade física ou musical, porque a música também é terapia, né? Os grandes reis, Davi e tantos outros, chamavam os arpistas, os flautistas, enfim, para tocar, porque a música acalma a alma. Né? Então, também um momento de reflexão ali, de solitude, de paz, que todo líder, todo empresário precisa ter também os seus momentos. Hoje está muito em moda o tal do mindfulness, né? Que é se esvaziar de tudo, limpar a mente. E que é algo melhor do que isso, do que contemplar a natureza, do que ir para um lugar, né? E olhar para o céu, olhar para a natureza, para a paisagem, respirar. A gente faz tudo muito no piloto automático. A gente precisa, às vezes, como diz no popular, dar um time, né? Dar um tempo para ver que a vida é muito mais do que o que a gente está vivendo. Mas vamos voltar aqui para o livro, porque senão aqui a gente fala de música e fala de orquestra. Tem uma história do Muti fantástica. Depois, quem quiser procurar, Cecília, para você, então, eu indico muito. Uma história do Muti. Acho que deve estar no YouTube em algum lugar. Uma declaração dele de como é orquestrar. E ele faz a comparação com a liderança. Muito fantástica a declaração do Muti como um grande maestro. Você fala aqui no livro, você faz uma pergunta, né, e depois vem a resposta, mas eu vou fazer só a pergunta e quero que você responda. Então, nas suas palavras, sem dar muito spoiler, porque o pessoal que está chegando aí, nós estamos falando sobre o livro Liderando Juntos, com uma das autoras do livro, Maria Cecília, que escreveu o capítulo 10 junto com a sua irmã, Liderança Visionária, e ela não vai falar, obviamente, o livro todo, mas vai te deixar com um gostinho de quero mais para que você possa adquirir o livro. Nas melhores livrarias do Brasil, em todos os marketplaces aí, Amazon e qualquer outro site disponível. Agora, quer o livro autografado? Procura pela Maria Cecília. Procura por mim, por um dos coautores. Receba na sua casa o livro Liderando Juntos, que já virou sucesso em todo o Brasil e é o livro do momento em liderança. Garanto para vocês. Já está entre um dos mais vendidos na categoria liderança, e porque tem um conteúdo fantástico. E aí você faz a pergunta aqui, o que é liderança visionária? E eu achei muito interessante que você fala, eu vou deixar você falar, mas você fala aqui da questão do mundo moderno, né? Porque sempre houveram, como você mesmo citou, grandes líderes visionários, mas talvez na época deles não estava tão acelerado com toda essa tecnologia como nós vemos agora. Então a dinâmica, a agilidade traz uma pimentinha aí, né? Algo diferenciado e mais desafiador para o líder visionário de hoje em dia. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim. Bom, então, primeiro você citou o Ricardo Muti, né? Ele é um grande visionário, né? Eu tenho muita admiração pelo trabalho dele. Bem, em relação, então, à ação visionária, né? Travou aí, não? Voltou? Oi. Voltou. A ação visionária, então, ela pode estar em cada atitude nossa, né? Mas comparando, né, a antiguidade, porque essa atitude sempre foi inerente ao ser humano, mas comparando aos grandes líderes da antiguidade com o mundo moderno, então nós temos assim, a tecnologia sempre esteve presente, na verdade, na vida do homem, né? Desde a era da pedra lascada. Então, quando o homem lascou a pedra, então ele, na verdade, ele trouxe a tecnologia, a luz da uma inovação, é um avanço tecnológico da época, claro. Agora, nós vivemos no mundo contemporâneo na era digital. Então, é tudo muito mais complexo, tudo mais a simultaneidade de ideias, de inovações. Então, o líder, nós, não somente o líder, mas cada ser vivente do nosso planeta, né, ele deve acompanhar essa evolução,
né? Porque isso faz parte, porque vem trazendo das mais antigas gerações até o mundo atual, no passo a passo, transmitindo de geração para geração. E a questão da digital, do mundo digital, né? Esse desenvolvimento proporciona uma rapidez muito grande, um dinamismo muito mais grande, muito maior, né? Então, acompanhar, estar atento a isso, saber utilizar as ferramentas em favor, todo acompanhamento de tudo que a gente faz no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na nossa vida, é importante, né? Você diria que se um líder atual, alguém que está aqui nos assistindo, um empresário, um gestor, alguém que tem um cargo, uma ocupação de responsabilidade por um departamento, uma área, especialmente por pessoas, se esse profissional ele não se mantiver atualizado, não ser esse líder visionário que se antecipa às coisas que estão mudando, especialmente na sua área de atuação ou na área do negócio onde a empresa dele está, esse cara ele vai em pouco tempo ficar obsoleto, quem sabe fora do mercado? Muito provável, porque na verdade nós vivemos assim num mundo bastante competitivo também, né? Então tudo tem que ser pronto para ontem, né? Ter essa habilidade assim de agir rapidamente, de enxergar, na verdade, a complexidade da situação, né? E às vezes seguir um roteiro, né? Anteriormente você tem ali um planejamento, mas a situação, na verdade, nos surpreende com uma questão que muito premente, né? E que você tenha que tomar atitude assim muito rápida, instantânea. Então, estar sempre, né, nessa habilidade de acompanhar o mundo como um todo, na verdade, em todas as áreas dos saberes, a questão tecnológica como ferramenta, né? E ela vai sempre se atualizando, sempre se aperfeiçoando, porque, na verdade, a ferramenta tecnológica ela também procura se humanizar, né? Que é chegar perto do cérebro humano também, que é uma máquina fantástica, né? O nosso cérebro, o nosso corpo como um todo, né? Então, unir, né, a tecnologia, o que a ferramenta material nos proporciona, estar sempre antenado, atento, né, ao outro, ao mundo, à natureza e tudo mais, e saber acompanhar isso no dia a dia com leveza, né, com alegria, assim, para integração de habilidades mesmo, de aprimoramento, de desenvolvimento. Agora, Cecília, olha só que interessante. A gente vinha até, para dar uma data aqui para os nossos telespectadores, a gente vinha até final do ano passado dizendo que a gente estava na indústria 4.0, era digital. Nós temos esse costume de nomear as épocas, né? Década de 70, década de 80, anos 90. Nós estávamos, então, vivendo, ou melhor, estamos ainda vivendo a era digital, a indústria 4.0, e muitos falavam também, ou ainda falam, que nós estamos vivendo no tal do mundo VUCA, né? Que é volátil, que é incerto, que é complexo e que é ambíguo. E aí o líder está lá, o profissional, vivendo nesse avanço tecnológico, era digital, aceleração. A gente tem que falar, tá falando aqui que ele tem que ser visionário, que ele tem que buscar ver as tendências, ele mesmo tem que inovar e trazer coisas novas e ser protagonista, mas que ao mesmo tempo tudo muda muito rápido, né? É volátil, tem uma complexidade, aquilo que era certo ontem, hoje talvez já é questionável, então quebra de paradigmas, mas está todo mundo nesse barco e a gente está indo e lutando, né, para continuar updated, atualizado. Aí veio o Covid. E ninguém estava esperando o Covid. O Covid não foi anunciado, né? De repente, chega uma epidemia que vira uma pandemia, que coloca todo mundo em casa, e negócios fechados.
E aí a gente vai falar assim, poxa, mas o líder, o empresário, ele não sabia que ia ter essa pandemia. Ele não se preparou. E aí eu me questiono um pouco sobre esse não se preparou, porque, claro, nós não nos preparamos para a pandemia. Mas eu tenho viajado o Brasil via online nos últimos meses e falado com muitos empresários, muitos líderes, e eu percebo a quantidade de pessoas que não se prepararam, não por causa da pandemia, mas já não estavam preparadas antes mesmo da pandemia, ao deixar de utilizar as redes sociais, os avanços tecnológicos a favor da sua empresa, a favor da sua carreira. E aí veio a pandemia e é como aquele sapo que para dar o pulo você precisa tacar uma pedra nele. Então a pandemia foi uma pedra que foi jogada em cima do líder, do empresário, falando, cara, se mexe, senão eu vou ficar tacando pedra. E aí muita gente está tendo que sair correndo atrás do prejuízo, como diz aqui em São Paulo, né, para poder voltar a ficar atualizado, porque já estavam, na verdade, desatualizados. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que disse a pandemia, o que ela fez foi simplesmente nos forçar a acelerar aquilo que já vinha acontecendo em termos dessa velocidade digital. Então, independente do nome ser pandemia, de ser o Covid-19, o líder visionário, ele é aquele que já deveria estar em antecipação, prevendo de que precisava usar os recursos tecnológicos, precisava se apoiar nas redes sociais, precisava vender os seus produtos via internet, de forma online, por delivery, não de uma forma só passiva, né? Não ir só para a empresa e marcar crachá lá, cara crachá, 8 horas de trabalho, mas se antecipar, como você coloca aqui no livro, para que pudesse estar à frente. Porque eu vejo muita gente que está navegando bem agora nesse momento de crise. Olha que curioso. Por que será que eles estão navegando bem? Porque fizeram o dever de casa antes. Você concorda com isso, Cecília? O que você tem visto por aí? Plenamente. Então, como você mencionou, a pandemia ela veio acelerar, na verdade, cutucar cada um de nós, né, a utilizar melhor, né, e olhar para o outro, buscar, né, soluções para isso e decidir rapidamente. Então, porque nós fomos surpreendidos, principalmente aqui no Brasil, nós fomos surpreendidos pela pandemia, porque nunca havíamos vivenciado, né, um evento desse porte. Não tem guerra, não tem furacão, não tem nenhuma tragédia aqui no Brasil, né? Exatamente. Então, tudo muito nessa tranquilidade, nessa toada, né? Então, rapidamente, as pessoas que já, né, se viram, na verdade, viram a necessidade de dar continuidade aos seus trabalhos, por questão também de subsistência e por questão de se comunicar com o outro, né? Então, eu acho que muitas profissões, muitas atividades também acabaram se favorecendo desse período, porque já estavam, na verdade, já tinham não se adiantado, mas vinham acompanhando essa evolução no passo que ela é, porque ela é veloz. Então, essas pessoas, né, se viram pouco mais preparadas e mesmo surpreendidas tiveram que correr atrás de manifestar isso com muito mais velocidade, né? Muito mais rápido. Então, as empresas, muita gente vai a partir de agora adotar o home office, né? Porque tem as suas vantagens. Então, estar sempre atento, na verdade, a tudo que acontece no nosso mundo contemporâneo, né? Seja de qualquer ordem, né? Uma crise sanitária, por exemplo, quem que estaria esperando por isso neste momento agora, né? E também eu vi que em outras lives, assim, os nossos colegas coautores também mencionaram essa questão de que a gente se propôs a escrever essa proposta, né? Esse projeto deste livro Liderando Juntos, antes da pandemia. Então, muitos artigos, né, têm esse olhar visionário, na verdade, né? Eu estou usando essa palavra do título do nosso artigo, do capítulo 10, mas, na verdade, você lê em todos os outros capítulos essa questão, essa atitude, né, que necessariamente a pessoa não está nomeando aquilo como visionário, mas é uma atitude visionária, justamente de estar acompanhando, né,
todas o máximo de situações, né, pelo mundo afora, as questões sociopolíticas, as questões naturais, né, de fenômenos naturais que às vezes também nos surpreendem, e a questão da crise sanitária e tudo mais. Então, quem esteve bem mais preparado até o momento anterior à pandemia, né, deu seus passos mais largos, né, e deu a continuidade com muita tranquilidade. Então, agora, isso vem despertar também que outras pessoas que nem estavam atentas a essa questão também de buscar. Ainda nunca é tarde, ela pode correr atrás disso também, porque a democratização também dessas ferramentas no mundo atual é muito importante, essa distribuição, né, de poder falar com um outro, ou como fazer uma live aqui de maneira virtual, né? Então, isso cada vez mais premente no mundo contemporâneo, e é um aprendizado. Então, na verdade, é estar sempre atento ao que a gente tem que aprender, porque a vida é sempre um aprendizado, né? Olhar, né, para o cenário, né, do mundo, né, que é uma aldeia global, né? E a digitalização, né, a informática trouxe muito mais à tona isso. Então, é uma aldeia global que eu faço parte como indivíduo, mas, na verdade, é uma grande irmandade, né? Então, nunca é tarde. Então, também das pessoas que estão mais além nesse passo, também olhar para aqueles que têm menos condições, para aqueles que... Condições em vários sentidos, né? Tanto de habilidade, quanto às vezes de recursos mesmo, né? Como as escolas, né? As escolas públicas e tudo mais. Muito legal. Vocês que estão aqui nos ouvindo, obrigado pela presença. A gente está indo aí para os 20 minutos finais, aí o Instagram passa muito rápido. Nós estamos falando com Maria Cecília, uma das coautoras do livro Liderando Juntos, que foi lançado, agora no final de junho. Um livro que foi escrito o ano passado, antes da pandemia, mas que teve seu lançamento de forma online agora no mês de junho. Está disponível em todas as livrarias do Brasil, em marketplaces, ou pelos sites, pelas redes sociais dos coautores, como no caso aqui, Maria Cecília, que está conosco hoje. Ela que, junto com a irmã Eulália, escreveram o capítulo 10, Liderança Visionária. E também comigo, Marcelo Simonato, que sou coordenador e escritor também de um dos capítulos que nós vamos conversar um pouco mais para frente. Todas as quartas-feiras, aqui nesse canal, às 19 horas. Acompanhe conosco. São 35 capítulos, nós estamos apenas no capítulo 10. Então tem muito assunto, muita gente boa para trazer para cá, conteúdo relevante para conversar e ajudar você, empresário, gestor de pessoas, líder, você profissional que deseja ocupar um cargo de liderança, a melhorar, a continuar se desenvolvendo, porque foi isso que a gente conversou hoje aqui com a Maria Cecília, a importância de continuar se desenvolvendo. Alguns nascem com algumas habilidades naturais, entre elas a comunicação, esse espírito de liderança, mas mesmo esse precisa continuar se desenvolvendo. E uma coisa que eu capturei aqui no livro, Cecília, que eu achei bem interessante, que você coloca, daqui a pouco a gente vai entrar na questão do círculo virtuoso e vicioso. Segura um pouquinho. Mas você fala o seguinte, que nesse momento que nós estamos vivendo, do momento VUCA, toda essa complexidade, volatilidade, enfim, tudo isso que a gente já falou, olha só a frase que ela usou aqui no livro. É imperativo estudar diferentes temas e assuntos dos mais distintos saberes. Eu sou de uma escola onde ser especialista, ser autoridade em algo, era muito importante. Mas você traz no livro um novo conceito aqui dizendo, ô líder, ô profissional, aprende outras coisas também. Não fica só fixo na contabilidade, só no direito, só na informática, só nisso ou só naquilo. Tenha uma visão um pouco mais abrangente do mundo, consiga conversar, falar sobre outros temas. É mais ou menos por aí? Isso mesmo, Marcelo, muito bem. Então, ter uma visão mais holística das coisas, né? Não departamentalizar tanto, fragmentar, né, os assuntos. Então,
claro, se especializar em alguma habilidade é importante, né? Porque é isso que dá inovação à tecnologia, né? Que vai passando de geração para geração. Mas como o ser humano, né? Ele traz, a gente traz essas faculdades inerentes a serem desenvolvidas. Então é importante também olhar para outros saberes, para outras áreas do conhecimento, porque isso é um complemento para o desenvolvimento pessoal, para o autoconhecimento, que é uma dos aspectos, das questões mais importantes que a gente deve desenvolver, né, internamente, de dentro para fora, né, e olhar o que tá acontecendo no ambiente exterior, capturar, né, a informação e gerir aquilo, né? E como você pode transformar aquilo, contribuir, colaborar dentro de pequenas coisas ou de grandes coisas, né? Porque os empreendimentos podem ser pequenos, né? Como a gente falou, de pequenas atitudes no dia a dia, seja na área profissional, no ambiente familiar e no mundo, etc. Então, estar aberto a isso, né? Então, porque cada pessoa vem, na verdade, com um propósito, né, de vida, de realização, sonhos, né? E aprender com a vontade do outro, aprender com a sensibilidade do outro, se inspirar no sonho do outro e procurar integrar qual é o sonho do outro, né? Em que eu posso contribuir dentro da minha área do conhecimento, sendo que pode ser um sonho de uma área muito diversa daquela que eu tenho contato, mas, na verdade, tudo isso faz parte de um grande todo, que é o grande ser, o ser humano, e Legal. dentro da grande aldeia, né, que é o mundo, né? Muito bom. Deixa eu fazer um registro aqui. Mauro Moraes passou por aqui, fez um comentário sobre o sucesso do do livro, e todos os capítulos realmente trazendo um pouco dessa questão da liderança visionária, né? E não podia deixar de fazer registro também aqui a Eulália, né? A Eulália é irmã e coautora junto com a Maria Cecília desse capítulo 10, dando os parabéns aqui, babando aqui na conversa com a irmã. Eulália, você tinha que estar aqui com a gente, mas não vai faltar oportunidade não, viu? Muito obrigado por ter estado conosco nesse livro. Eu queria, Cecília, que você falasse para a gente um pouquinho. Tem aqui mais de uma página falando sobre essa questão do círculo virtuoso ou vicioso. Qual que é o papel do líder visionário nessa história? Como é que ele provoca, seja um ou outro, e qual o benefício de um ou o perigo do outro? Explica para a gente um pouquinho essa diferença e como o líder pode ser protagonista nessa história. Estar atento, na verdade, em toda ação que seja construtiva. Então, a ação construtiva é o quê? É ter a sensibilidade de acolher, na verdade, as habilidades, os talentos do outro, né? Saber reconhecer o talento do outro e como pensar, né? E agir, como você vai incluir, dar um pertencimento a esse talento numa empreitada ou num grupo, numa atividade, né? Então, é sempre uma ação construtiva, inclusiva, né, como você coloca no seu artigo, né, liderando na diversidade, né? Então, assim, porque o planeta, né, ele é rico em diversidade de toda a ordem, né? Então, é respeitar cada ser humano, independente do credo, raça, né, do intelecto, né, das oportunidades que cada um teve durante sua existência, né? E quando se deparar, na verdade, com a interação desse outro ser, como acolher, incluir, né? E dar um nível de responsabilidade, né? Com base no talento individual de cada um, porque a diversidade, né, dos talentos também é grande em qualquer grupo, né? Mesmo dentro de uma única empreitada. Então, é como cada um pode contribuir
né, com a sua experiência, né, e o líder ele observa isso, né, e ele ele observa o melhor momento de inserir, né, essas oportunidades, essas ações com cada indivíduo do grupo e no coletivo, e faz, né, despertar, vislumbra, né, um vislumbre também no outro, para aquilo que ele está, na verdade, já visualizando no cenário. Então, Acaba assim, se tornando aquele estado de flow que o pessoal diz hoje em dia, né? Flui naturalmente, porque o líder provoca, né? Captura ali, está vislumbrando, coloca no momento certo, como você está falando, e quando coloca na esteira de produção, aquilo vai naturalmente. Então, é o círculo virtuoso, né? E ele também fica muito atento quando algo pode contaminar a equipe ou a empresa para que ele rapidamente possa tomar uma ação, né? Que seria o círculo vicioso. exatamente. Então, assim, na verdade, qualquer empreitada, né, ela está sujeita a, a, a gerir, né, um círculo virtuoso, né, fazer a roda funcionar de maneira construtiva, positiva, e alguns momentos de estagnação. Na verdade, a opção é sempre para que, né, essa fluidez que você citou, então ela ocorra de maneira sempre construtiva, sempre pensando para frente, sempre pensando no melhor resultado, né? E se enxergar, na verdade, algum tipo de engessamento, né, de estagnação, então ali ter a habilidade de como vamos colocar isso para fluir, né? Às vezes pode partir da ideia do próprio líder, mas ele também tem que ser um bom ouvinte, né? Dar a oportunidade de outras pessoas se colocarem e utilizar ideias, né, de outras pessoas que possam contribuir, que é sempre como que cada um vai pertencer ao engajamento geral, né? Como que você vai engajar, né? Como que o líder vai engajar cada indivíduo, né? Cada integrante ali daquela empreitada, né? Porque senão, na verdade, se ele não delegar, né, essas oportunidades, se não estiver atento, na verdade, o processo ali vai se engessar em algum momento. Então, isso naturalmente ocorre porque nós não somos seres humanos perfeitos, né? Nós somos factíveis, então sempre está atento, então sempre está predisposto a aprender, né? O que será daqui, né? Dessa situação com essa pessoa, com esse integrante, com esse outro membro, o que eu tenho que aprender, né? Nessa situação e com essa pessoa. Então, esse eu acho que é um dos papéis do líder, né, de grande responsabilidade, mas é compartilhar, né, as suas ideias, influenciar nessa questão positiva, construtiva, e trazer assim um nível de pertencimento a cada membro para ele se sentir dono, né, vestir a camisa, né, como O tal você do empoderar, fala, né? Engajar, empoderar. exatamente, como engajar um time, né? Como você usa bastante em suas palestras, né? Então, em que nível de pertencimento, então você veste aquela camisa, então a sua camisa, a camisa do outro, mas o time é um grande grupo, né? Eu li outro dia uma frase que eu achei bem interessante, que disse assim: todo mundo sabe que um grande líder influencia pessoas. Só que para que ele possa influenciar, ele precisa primeiro criar um laço de confiança com essas pessoas. Né? E como é que você cria um laço de confiança com essas pessoas se elas não estão engajadas no mesmo propósito, se não há uma relação aberta de conversa, de troca de experiências, né? Onde o líder se coloca muitas vezes como aprendiz, realmente sendo ouvido, né, dos colaboradores para que possa, como o nosso livro diz, liderar junto. Não significa que o líder não tem o papel dele. Ele, no final das contas, ele responde por uma área, por uma empresa, pelos resultados, ele tem muita responsabilidade. Mas ele pode
fazer com que essa carga fique mais leve se ele compartilhar com outras pessoas que vão carregar junto com ele, né? É bom para o líder, é bom para os colaboradores, a gente vai formando sucessores. Eu costumo, na minha empresa, dizer para os meus colaboradores, toda vez que a gente tiver um problema, que a gente errar, pisar na bola em alguma coisa, nunca vai ser responsabilidade individual de alguém, porque o primeiro da fila para assumir a responsabilidade sou eu. E eu não estou preocupado em saber quem foi ou por que foi. Eu estou preocupado em corrigir o problema e que esse problema não volte a acontecer. E aí eu brinco com eles que a gente tem que tacar fogo nessa ponte. A gente não pode voltar mais àquela situação anterior. Vamos cometer novos erros, mas o mesmo erro, não. Porque a gente discute, a gente entende o porquê aconteceu aquilo, aprende, muda o modelo, que é o tal, não deixar o círculo vicioso, né? Quebrar aquela corrente, para que a gente tenha novos círculos que sejam virtuosos, que sejam positivos. E Cecília, a gente está caminhando aí quase para o nosso final, e eu queria deixar as últimas palavras com você antes que o Instagram nos derrube. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, já pegando aqui, talvez aqui na última página do livro, onde você fala também sobre a questão do altruísmo, né? Que todo líder deve ter. É uma palavra muito bonita, às vezes alguns podem até achar romântica, que na prática não funciona, mas o nosso livro ele traz em todos os capítulos ele traz muito a questão da humanização, né? E eu acho que o altruísmo tem tudo a ver com isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e suas últimas considerações aí para os nossos minutos finais. Se quiser deixar o seu contato também, os seus agradecimentos, desde já eu quero registrar aqui o meu agradecimento pela sua participação, da Eulália aqui nos bastidores e a todos os nossos convidados, amigos, familiares e coautores do livro Liderando Junto. Palavra com você. Obrigada. Eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade, né, a sua pelo convite e das pessoas que estão nos assistindo também. Bem, meu contato é Vozes Vox no Instagram. Então, eu vou reabilitar o meu canal no YouTube também. Aí, depois, posteriormente, farei a divulgação. Então, questão do altruísmo, né? Então, assim, nesse momento de pandemia, então, é um momento que surge, né, essa questão, né, embora, né, o homem sempre deveria, né, acionar essa questão altruísta dele, que é olhar para o outro, né? Então, a humanização, né, de considerar o outro é respeito, né? Então, é respeito pelo outro ser humano, respeito pelo ambiente, então, pela natureza, partir, na verdade, para humildade, né? Agir com humildade em todas as nossas situações. Então, uma das qualidades que eu acho que um líder tem, né, que é premente e grande, né, deve desenvolver, né, sempre a humildade no seu maior nível, né? Então, a gente está num mundo que a gente está vendo, na verdade, a pandemia, principalmente, né, mesmo anteriormente, nos mostra o quão, né, vulneráveis, na verdade, a humanidade se tornou, né, e se torna a cada dia, né, de ter o esquecimento pelo outro, de não olhar pelo outro, né? Então, essa atitude, cada vez mais, né, nós vamos ter que nos lançar, partir para isso, né, observar a necessidade do outro, não somente em palavras, como, né, estou colocando aqui, mas em atitudes, no nosso dia a dia. Então, o altruísmo é a ação visionária que está em cada um de nós, né? Em projetos, então, sei lá, líderes, né, que fazem a prospecção de projetos, então olhar, né, com essa visão, né, ter esse olhar para o outro, para a coletividade, para o respeito, para a inclusão, respeitar a diversidade. Então,
eu acho que isso fala bastante do altruísmo, né? Então, humildade, olhar para o outro, aprender com o outro, compartilhar com o outro também as nossas experiências. Então, Muito bem, muito e bem. respeitar o sonho do outro, né? Obrigado, Cecília. O Instagram está me avisando aqui que falta 1 minuto para a gente acabar a nossa live. Você que, de repente, entrou na metade dela, a live vai ficar guardada aqui no Stories durante as próximas 24 horas e, a partir de amanhã, no nosso canal no IGTV, aqui no próprio Instagram. Nós conversamos com Maria Cecília, escritora do capítulo 10 do livro Liderando Juntos, falando sobre liderança visionária, trazendo um pouco da sua experiência, dela e da irmã dela, Eulália, que escreveram juntas esse capítulo e tanto nos honraram com a presença hoje. Mais uma vez, Cecília, muito obrigado. Eulália, que está aqui conosco, todos os amigos, todos que nos assistiram, que ainda irão nos assistir, todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui pelo canal no Instagram. Uma boa noite para você, Cecília. Boa noite a todos vocês que nos ouvem, nos assistem. Se cuidem, Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima quarta. Obrigado, Cecília. Obrigada a você. Boa noite a todos. Muito obrigada. Tchau, gente. Liderando juntos. Olha aí.